O tema da nossa mensagem hoje é The topic of our message today is fé na fé faith in faith ou fé na fonte. or faith in the source. Estou a falar do autor e o consumador da fé. I'm talking about the author and the Jesus finisher Cristo. of faith, Jesus Christ. Como é que nós podemos ir além dos nossos dons? How can we go beyond our gifts? Nós não temos fé na fé, We do not have faith in faith, mas temos fé na fonte da fé. but we have faith in the source of faith. Porque fé na fé é orgulho e soberba. Because faith in faith is proud and suburb. Fé na fé é Faith- você confiar nos teus dons. Faith in faith is you trusting in your own gifts. Mas fé na fonte But faith in the source é a graça de Deus. is the grace of God, É dependência. is dependency, É humildade. is humbleness. Porque o verdadeiro dom não é o dom em si mesmo, Because the truly gift is not the gift by itself, mas a capacidade de manter ele a funcionar. but the capacity to maintain it to function. Dom significa graça imerecida. Gift means undeserved grace, Significa que você não merece which means you do not deserve e também não te pertence. and it does not belong to you. Pertence a alguém Belongs to someone que pegou essa capacidade that kept or held this e capacity emprestou para você. and has borrowed to you. Então, a única condição Therefore, the only condition é que isso só funciona com a presença do dono. is that only functions in the presence of the owner. Isso só se mantém com a presença do dono. It only maintains itself with the presence of the owner. Quando alguém te dá alguma coisa, When someone gives you something, essa coisa pertence a você. these things belongs to you. Nós humanos funcionamos assim. This is how we humans function. Mas com Deus não. But in God, it doesn't Quando Deus te dá function in this algo, way. When God gives you Ele something, espera relacionamento permanente para isso funcionar na tua He vida. waits for a permanent relationship for this to function in your life. Então, o que é fé na fé? Therefore, what is faith in faith? Quando você ora bastante When you pray a lot e você confia na tua oração, and you trust in your prayer, eu vejo muita gente a se bloquear por I causa de coisas que desconhece. I see a lot of people blocking themselves because of things that they do not know. Porque é bom você orar. Because it's good for you to pray. No entanto, não depende da tua oração. Therefore, you do not depend on your prayer. No, it not depend on your prayer. Okay. É bom você orar, It's good for you to pray, mas não depende da tua oração. but it doesn't depend from your prayer. Há muitas pessoas que não encontram a graça por causa da obediência. There are a lot of people that do not find grace because of obedience. Alô? Alguém não entendeu? Vou repetir. Há muita gente que não encontra a graça There are a lot of people that do not find grace por causa da obediência. because of the obedience. Quando você pede perdão a Deus para te perdoar os teus pecados, When you ask forgiveness to God, for God to forgive your sins, você encontra graça. you find grace. Mas muitas vezes quando você obedece e acha que não tem pecado, And many times when you obey and you think that you have no sins, você oculta a graça you hide the grace por causa do orgulho. because of your pride. Mas o maior, porque existem vários níveis na vida do crente. There are a lot of levels of the life of a believer. In the life of the believer. Há vários níveis. There are a lot of levels Porque nós passamos por processos de crescimento e amadurecimento. because we go through a process of growth and mature. Em primeiro lugar, na primeira fase do nosso crescimento, Firstly, in the first step of our growth, nós queremos orar, we want to pray, mas não conseguimos orar but we are not able to pray conforme nós queremos. as we desire. Sentimos uma dificuldade em orar, We em find buscar a Deus. A difficulty of praying and seeking God. Mas quando você passa para outra fase e começa já a orar, But when you go to another phase and you start praying, começa a jejuar, começa a buscar mais a you Deus, start to fast and seek more God, você pode cair numa armadilha you can fall in a trap, que se chama orgulho e presunção, which is called presumption and pride, soberba. suburb. Por causa da tua obediência, Because of your você obedience, perde a graça. you lose grace. Porque você está a obedecer Because you are e se obeying, orgulha por essa obediência. and you are proud of yourself E because of bate no this peito porque você obedience. está a obedecer. And you hit on your chest because you are obeying. E você oculta a graça da tua vida. And you hide the grace out of your life. Mas para descobrir uma graça maior e ir além das tuas capacidades, But for you to discover greater grace and go beyond your capacity, você precisa não é deixar de obedecer.
obedecer. Escuta o que eu estou a falar. You need only not to stop It's obeying. not stop. It's not to stop obeying. Não é deixar It's de not to obedecer. stop obeying, Mas é a capacidade de você obedecer but it's the capacity of you obeying, e mesmo assim não depender nem se orgulhar da tua obediência, mas confiar na fonte. and even though not being unobedient and be pride of your own self. Existe uma peleja There is a fight entre aqueles que obedecem between those who obey e aqueles que não obedecem. and those that do not obey. Normalmente os que obedecem se agarram à lei Normally the ones that obey, they hold themselves to the law. e os que não obedecem se agarram à graça. And the ones that do not obey, they hold themselves to the grace. Ambos estão errados porque não estão completamente aperfeiçoados. Both are wrong because they are not completely perfect. Porque é o complemento do outro e o outro é o complemento do outro. Because one is the complement of another one and the other one is the complement of the other one. E se nós casamos essas duas capacidades, If you weigh these two capacities, a obediência mais a graça, the obedience plus grace, a obedecer e não se orgulhar, obeying and not being proud of yourself, obedecer e não ser soberbo, obeying and not being subversive, vamos conhecer a grandeza de Deus. we are going to meet the greatness of God. Vamos conhecer uma graça que escapa a muita gente. We are going to meet a grace that escapes from a lot of people. Porque há pessoas que podem orar 25 horas por dia. Because there are people that can pray 24 hours per day. Falei de propósito, não errei. I said it in on purpose. I'm not wrong. Há pessoas que podem orar 25 horas por There dia. are people that can pray 25 hours per day. Com isso quero dizer que ele ora muito, ele obedece, ele faz tudo By this, mais I do want que to você. say that he does everything more than you. He prays and does everything more than you. Mas não é tão usado como você. But still, he's not so used as you are. Não tem a graça que você tem. Doesn't have the grace that you have. Não tem o dom que você tem. Doesn't have the gift that you have. Não manifesta Deus como você Doesn't manifesta. manifest God as you manifest. Por quê? Why? Porque não basta apenas orar. Because it's not enough only to pray. Não basta, não é suficiente. It's not sufficient. Porque depois da oração, Because after the prayer, você tem que depender de Deus. you have to depend from God. Porque a Bíblia diz, Because the Bible não says, depende de quem quer, do not depend who nem de wants, quem busca, not of, and neither mas the one who depende seeks, daquele que se but compadece. depends the ones that has compassion. Isso é graça. And this is grace. Isso é graça. This is grace. Isso é graça. This is grace. O que é graça? What is grace? É mover-se na capacidade que não te It's pertence. moving in the capacity which doesn't belong É to a you. capacidade de agir com It's Deus, the capacity of acting with God, andar com Deus, walking with God, manifestar Deus, Manifesting não God. com a tua capacidade, mas com a capacidade de Deus. not with your own capacity, but the capacity of God. Isso é graça. This is grace. Fé na fonte Faith in the source, e não fé na fé. and not faith in faith. Não sei se eu estou a comunicar com I alguém. don't know if I'm communicating with someone. Diga ao seu irmão, como é que você pode ir além dos seus dons? Tell your brother, how can you go beyond your gifts? Diga, não tenha fé na fé, Say, do not have faith in faith, mas fé na graça de Deus. but faith in the grace of God. Fé na fé é orgulho e presunção. Faith in faith is pride and consumption. Por outro lado, fé na graça é By other humildade. side, faith in grace and E humbleness dependência. and dependency. Diga dependência. Say dependency. Então, nós não proclamamos o que somos. Therefore, we do not proclaim what we are. Nós agimos no que somos. We act in what we are. Essa é a nossa proclamação. This is our proclamation. Não é boca grande, It's not a big mouth. é manifestação do que você é. This is manifestation of what you are. Alô? Nós não proclamamos o que somos. We do not proclaim what we are. Eu sou grande, eu sou forte, eu tenho dom, eu faço isso, eu I faço am isso. big, Não, I'm strong, não I proclamamos have o que gift, temos. I do what I do. No, we do Ou not que proclaim somos. what we have or what we are. Agimos no que somos. We act in what we are. Essa é a nossa proclamação. This is our proclamation. Vivemos para exaltar Jesus. We live to exalt Jesus. Vivemos para glorificar Jesus. We live to glorify Jesus. Vivemos para elevar Jesus. We live to elevate Jesus. E queremos ver a sua grandeza em nós. And we want to see His greatness in us. Não temos fé na fé, mas temos fé na graça de Deus. We don't have faith in faith, but we have faith in the grace of God.
Porque a fé na graça de Deus nos mantém no dom Because the faith in the grace of God maintains us in the gift e mantém o dom a fluir, porque and estamos conectados com a maintains the fonte. gift to flow when we are connected to the source. Toda revelação, The gift of revelation, all revelation, fala o que eu estou a falar, hein? Não me deixa nervoso. Toda revelação all revelation é progressiva. is progressive. Ela não é completa, It's not complete, mas ela é progressiva. but it's progressive. Significa que Deus pode te revelar parte de uma verdade, Which means God can reveal part of a truth, mas que não é a verdade completa. but it's not the completely truth. Talvez você só viu o rosto do lado direito, Maybe you only saw the right side of the face, mas existe outra parte do rosto que você ainda não viu. but there's still another side of the face which you did not see it. Só porque você está virado para este lado e viu essa parte, não Just be- significa que a outra parte não é Deus. Just because you are turned to this side and you have seen this side doesn't mean that the other side is not God. Houve um tempo que eu dizia: There is a time I used to say, tenha fé na fé. have faith in faith. Duvida das tuas dúvidas, não duvida da tua fé. Doubt your own doubts, but do not doubt your faith. Não está errado, mas não é completo. It's not wrong, but it's not complete as well. Depois Deus me revelou a plenitude dessa revelação. But God has revealed to me the wholeness of this revelation. Depois Deus revelou Afterwards, God revealed a plenitude da revelação. the wholeness of this revelation. Então mudei a minha linguagem. Therefore, I changed my language. Já não falo mais duvida das tuas dúvidas. I don't say anymore doubt your own doubts. Não duvida da tua fé. Do not doubt your own faith. Agora eu falo, Now I duvida say, das tuas dúvidas. Doubt your doubts Não duvida da tua fé na fonte. and do not doubt your faith in the source. Porque não é a fé Because it's not the faith que faz funcionar a fé. what makes the faith to function. Não é a fé, vou repetir, não é a fé que faz funcionar a fé. It's not the faith that makes to function the faith. É a fonte que faz funcionar a fé. It's the source that makes to function the faith. Diga glória a Deus. Say glory to God. Diga aleluia. Say hallelujah. Vou te dar alguns segredos. Algumas Let me give you some pessoas secrets. Some people, não conseguem ser usados por Deus mesmo depois de muita oração. they cannot be used by God even after a lot of prayers. Por quê? Why? Porque eles não têm uma fé completa e perfeita. Because they do not have a completely faith and perfect. E eles têm alguns obstáculos, algumas barreiras, alguns bloqueios And they have some blockages and que lhe barriers paralisam. that paralyzes them. Vou te dar só duas dicas. Let me give you some two tips. Ansiedade Anxiety é bloqueio da fé. is a blockage of faith. Preocupação Worries é bloqueio da fé. is a blockage of faith. Você não pode ser usado por Deus You cannot be used by God na plenitude in the como wholeness Deus quer te usar as God wants se to você use permitir you. a ansiedade controlar-te. If you allow the anxiety to control you, Preocupação e ansiedade worries and the anxiety bloqueia a tua capacidade, blocks your capacity, bloqueia a tua memória, blocks your memory, bloqueia a tua blocks inteligência, your intelligence, bloqueia o teu dom, blocks your gift, bloqueia o teu falar. blocks your speaking. Quando você está fazendo uma prova diante do professor, When you are writing a test estás ansioso, before your estás preocupado, teacher and you're worried você and não you are- dorme, you você do tem dor not de barriga. sleep, you have Quando a você vai, stomach antes ache. mesmo da prova acontecer, even before the test take place. você tem muito conhecimento, muita capacidade, You- muita memória, you muita have a lot inteligência. of capacity, memory and intelligence. Mas quando chegas diante da prova, But when you go before the por test, causa da preocupação e da because ansiedade, of the worries and anxiety, você bloqueia. you block yourself. Esquece, perde a memória, You forget your perde a memory. inteligência. your intelligence. Mas você não sofre de amnésia, mas está a But perder a memória. You do not suffer from amnesia, but you're losing your memory.
Deus não pode usar um servo preocupado, um servo ansioso. God cannot use a servant which is worried and anxious. É por isso que ele disse: não vos preocupeis quando fordes levados aos reis. Worry not when you are taken to the king. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Do not worry about what you are going to say. Não tenha medo de provorar o meu Do irmão. not be afraid of, Confia no Espírito Santo. Trust in the Holy Ele Spirit. disse: não vos preocupeis, não estejais ansioso. Do not worry, porque do not não be sereis vós anxious. que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que vai falar através de vocês. You are not the one who are going to speak, but the Spirit of your Father is the one that will be talking on your behalf. Não, escuta bem. O Espírito do Pai The Spirit of the Father não pode falar na tua boca cannot speak in your mouth quando você está com ansiedade e preocupação. when you are with anxiety and worries. Vou repetir. Let me repeat. O Espírito do Pai The Spirit of the Father não pode falar através da tua boca. cannot speak through your mouth, Não pode te usar cannot use you quando você está dominado pela ansiedade e preocupação. when anxiety and worries take over yourself. É por isso que Jesus, na Bíblia, você encontra mais de 365 vezes. That's 366 vezes, para ser In the específico. Bible, you find 366 times. Não temas. Do not worry. 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 Janeiro, dia 1. Não January, temas. fear not. Dia 2, não temas. Dia 3, não temas. Day Dia 3, 4, fear não not. temas. Day 4, fear not. Fevereiro, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, February 1, 7. 2, Não 3, 4, temas. 5, fear not. Março, não temas. March, fear not. Até dezembro, Until December, não temas. fear not. Sobra um dia para os anos bissextos. Os There's anos que one têm year- there's one day for 366 leap year, a dias. year that has 366 Não days. temas, não temas. Por Fear que not, Deus fear diz não not, fear temas? not. Why Por does quê? God say Por quê? fear not? Por Why? quê? Por quê? Why? Por quê? Why? Porque você não pode ser usado, não Because pode usufruir das You promessas cannot be used and you cannot enjoy the promises se você temer, if you fear, se você duvidar, if se you você doubt, estiver ansioso e if you're preocupado. anxious. Eu vou fazer uma prova. Por que I'm estás going a te to make a preocupar? test. Why are you worried? Eu vou ser operada. I'm Por que going estás to go preocupada? through a surgery. Why are you worried? Não se preocupe. Worry not. Deus está no controle. God is in control. Deus está no controle. God is in control. Mas o controle de Deus escapa But the control of God escapes quando você se descontrola por causa do medo. when you lose control because of fear. Então, tenha fé. O que é que vai te ajudar você a não temer, a não se preocupar, a não estar ansioso? O que é que What vai te will ajudar? help you to fear not, for you not to be afraid, and for you not to be anxious? Não é fé na fé, It's not faith in faith, mas fé na fonte. but faith in the source. Fé na fonte Faith in the é source manter o relacionamento de is dependência to maintain the relationship of dependency na graça de Deus. in the grace of God. Uma vez eu estava a perguntar ao Senhor: Once I was asking the Lord, Senhor, como é que eu posso melhorar Lord, how can I improve o meu dom? my gift? Como é que eu posso aperfeiçoar? How can I perfect? Como é que eu posso ser melhor para ti? How can I be better for you? Como eu posso me livrar do medo, How can I deliver myself from fear, da ansiedade, da preocupação, do temor? anxiety, worries, and fears? O Senhor me disse: And the Lord told me, eu estava na cama, I was lying on my bed. acordado e a dormir ao mesmo tempo. I was sleeping and awake at the same time. Você nunca esteve assim, né? Were you never like this? Acordado e a dormir ao mesmo tempo. Awake and sleeping at the same time. Ouvi uma voz. I heard a voice, Ela me disse: and the voice told me, no amor não existe medo. in the love there is no fear. Antes todo temor Before all fears, diante do amor de Deus before the love of é God lançado fora. is thrown away. O que é isso? What is this? Amor é fruto do relacionamento com Deus. Love is a fruit of the relationship with O God. amor emana da intimidade com Deus. The love flows. O amor emana The love flows da intimidade de Deus. of the intimacy of God.
Significa que a única forma de você se livrar desses temores, não basta ter fé, tem que ter amor para a fé funcionar, porque a fé opera por amor, Gálatas 5:6. Which means the only way to set you free from this is to exercise Galatians 5:6. A fé não funciona na sua plenitude sem o amor de Deus. Quer dizer, tem que mergulhar na intimidade de Deus para você funcionar bem na fé. E isso é fé na fonte. And this is faith in the source. Mas o que eu estou a falar acho que é para pessoas muito maduras, que é comida com muito osso, muito agarra e vocês não estão apanhando nada. What I'm talking about is only for people that are very mature. Vou fechar já a minha pregação. Solid food for people that are grown up already. O medo, fear, paralyzes qualquer dom de Deus, whatever gift of God, qualquer promessa de Deus. Whatever promise of God. Vou repetir, o medo, I'll repeat, paralyzes qualquer dom de Deus, whatever gift of God, qualquer promessa de Deus. Whatever promise of God. O medo, fear, paralyzes qualquer dom de Deus, whatever gift of God, qualquer promessa de Deus na tua vida. And whatever promise of God in your life. Qual é a solução para o medo? What is the solution of fear? Também uma boa dose do amor de Deus. A good dose of love of God. Você nunca pode exagerar da dose do amor de Deus. You can never exaggerate from the dosage of the love of God. Como é que se chama quando você toma uma dose exagerada? O que é que acontece? How do you call when you take an exaggerated dose overdose. And it's called overdose. Overdose. Com o amor de Deus você pode se vou inventar uma palavra, overdosear constantemente. In the love of God you can overdose yourself every day, constantly. Constantemente. Constantly. Overdose. Põe pouquinho da dose, aumenta mais pouco. Put a exagera mais pouco. Dosage and exaggerate a little bit more. Vai sempre funcionar bem. It will always function well. Aleluia. Amen. Portanto, para concluir, therefore, to conclude, eu quero que você olhe nos olhos do teu irmão. Vamos pregar juntos. I want you to look at the eyes of your brother. Lhe diga, se prepara. And tell him, get escuta ready. Que eu quero que você escute muito bem a voz de Deus. I want you to hear properly the voice of God. Eu vou pregar para você. Tira os óculos. I'll preach for you. Take out tira as lentes de contato. Take out olha para dentro dos meus olhos. Escuta-me bem. Listen properly. Lhe olha com um olhar de profeta, ok? And look at him with a prophetic eyes. Como é que você vai além do teu dom? How do you go beyond your gift? Diga, não temos fé na fé, mas fé na fonte. Say we do not have faith in faith, but we have faith in the source. Fé na graça de Deus. Faith in the grace of God. Porque fé na fé é orgulho e presunção. Because faith in the faith is presumption. Por outro lado, fé na graça and faith in grace é humildade e dependência. Is humbleness and dependency. O que é fé na fé? What is faith in faith? É você orar bastante. Is you praying a lot. Jejuar bastante. Fast a lot. Buscar bastante. Seek a lot. E depois depender dessa busca. And therefore depend from this. Depositar tua confiança nesses dons. And deposit your trust in this gift. But nós devemos ter fé na fonte. We should have faith in the source. Porque permite fluxo permanente. Because allows a permanent flow do dom de Deus. Of the gift of God. Isso se chama graça. This is called grace. Diga, quando Deus te usa, say, when God uses não you, fica tão autoconfiante. Do not trust yourself so much. Porque podes parar o fluir da graça. Because you can stop the flowing of the na grace. verdade, o verdadeiro dom. But the truly gift. Na verdade, o verdadeiro dom Indeed, the truly gift não está no dom em si mesmo, is not the gift itself, mas na capacidade but in the capacity de manter o dom a fluir, of maintaining the gift to flow, a funcionar. To function. E essa capacidade and this capacity está na fé na fonte. Is in
the faith of the soul. Num relacionamento íntimo e profundo e permanente com Deus diário. Relationship with God. Então não busca Deus para ser usado apenas. Therefore, do not seek God only to be used. Busca Deus para conhecê-lo. Seek God to know Busca Him. Deus para conhecer o seu amor. Seek God to know His love. Porque nada pode te separar do amor de Deus. Nothing can separate you from nem the a love morte, of God. nem a vida, neither nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura, nem mesmo os anjos, ou os demônios, ou presente, ou por vir, não poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Duvida das tuas dúvidas, mas não duvida da tua fé na fonte. But do not doubt your faith in the source. Palavra do Senhor, aleluia. Word of God. Oh, bate bem palmas para Jesus. Clap hands properly for Jesus. Jesus. Sabe, isso não funciona só com dons espirituais, até dons físicos. This doesn't only function with spiritual gifts. It also functions with physical gifts. Também funciona. Conforme eu disse, se você vai fazer teste, precisa se livrar da preocupação e da ansiedade. When you're going to write a test, you should set yourself free from anxiety and worries. Se vai fazer uma audiência, if you're going through an audience para cargo, emprego, alguma coisa assim, for a job, uma entrevista, or a position, não tema. If you go for a job interview, muitos de vocês perdem o emprego por causa do temor. Não é que você não sabe, você sabe até mais do que aquele que está te entrevistando. Some of you lose job because of the fear, not that you do not know. Mas sometimes por causa you know do medo, even better the one who's interviewing you. Preocupação, ansiedade, você perde. Because of the worries, anxiety and fears, you lose. O que eu estou a te dar, what I'm giving you, tem muito valor. Has a lot of value. Vale mais do que dinheiro. It's worth than money. Vai te fazer você ganhar muito dinheiro. Will make you win a lot of money. Aleluia. Teus colegas estão todos preocupados, você na paz. Your colleagues are all worried and you are in peace. Sabe quando você está com calma e com paz? You know when you have peace and you are calm. Teu cérebro ativa. Your brain activates. Umas capacidades que não são normais estarem ativadas. Some capacities which are not normal to be activated. Você vê o que os outros não veem. You see what others do not see. Você ouve o que os outros não ouvem. You hear what others do not Você hear. percebe o que os outros não percebem. You understand what others do not understand. Porque você está calmo. Because you are calm. E calma e determinação. And calm and determination. Paz. Peace. É o resultado da fé no teu coração. Is the result of faith in your heart. Aleluia. Vamos dar nossas ofertas. Let us give our offerings.